Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Gente, coloca uma luzinha para me ver o povo lá no fundo, lá. Só um pouquinho aí. Tudo bem com vocês aí? Amém? Amém. Tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez? Se tiver, levante sua mão. Aqui tem alguém de cá? Fundão aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus pela sua bondade, a sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Louvado seja Deus por aquilo que Ele é. E hoje nós estamos no último domingo do mês do ano de 2020, né? Finalizando o ano que entrou para a história da humanidade, né? O ano que muita gente está dizendo que foi o pior ano da vida. Inclusive a revista Isto É publicou agora, semana passada, 2020, o pior ano da história da humanidade. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender e ver o outro lado da história. Porque Deus não perdeu o governo das coisas em 2020. Deus não deixou de ser Deus em 2020. Deus continua preparando os seus no processo da caminhada. E foi isso que Deus fez conosco. É isso que Deus está fazendo conosco. É como uma gestação. 2021 está chegando aí. Na próxima quinta, meia-noite, nós vamos entrar no ano de 2021. E isso é como o nascimento, porque nós vamos nascer no ano de 2021. Nós vamos nascer nesse ano. E esse ano de 2020 eu entendo como uma gestação que Deus promoveu para a sua igreja. Porque é na gestação que nós somos formados. Porque é na gestação que Deus dá forma. Porque é na gestação que Deus te coloca no anonimato. Porque quem vê uma mulher grávida vê que a barriga está crescendo, mas você não consegue ver o que está lá dentro. Durante esse período de pandemia, a igreja teve que ficar recolhida, muitas vezes dentro de casa, sem poder fazer culto, sem poder ir para a rua, sem poder fazer evangelismo, porque estávamos no ventre do Senhor sendo gerado para o próximo ano. Só uns 2 receberam essa palavra aqui, mas até o final mais gente vai receber. Deus estava nos gerando, irmão. E agora nós estamos prestes a nascer em 2021. É um rompimento. E todo nascimento, ele traz a agonia do medo. Nós fomos visitar a irmã Ângela e o irmão Ederson aqui da igreja, porque o José nasceu semana passada. E a Ângela falou algo lá que mexeu comigo, no meu espírito. E ela falou: pastor, eu estava sentindo dor demais. Eu já estava desfalecida, eu já não tinha força para ficar de pé. E aí o médico olhou e falou que o José estava em sofrimento. E aquilo mexeu muito comigo. Porque para nascer, querido, a gente entra em sofrimento. Porque o romper nos traz sofrimento. Mas é por causa desse sofrimento que o novo nasce. É por causa do sofrimento que o novo da igreja está prestes a nascer. É por causa dessa gestação e desse rompimento que agora nos traz medo, porque não sabemos o que será do ano que vem. Não sabemos o que será do nosso futuro, mas algumas coisas nós precisamos ter em mente, que nós já sabemos que fomos formados nessa gestação na nossa consciência. E uma das coisas que nós precisamos ter a certeza é de que a vida é curta. De que a vida é muito curta. Se um ano nos ensinou em 2020 algo que nós temos que carregar para o resto de nossa vida, é que a nossa vida é curta. Então não podemos deixar para amanhã aquilo que temos que fazer hoje. Por isso o Senhor veio aqui essa noite para dizer para você: não deixe para fazer amanhã o que eu disse para você fazer hoje. Porque a vida é um sopro. Nessa pandemia, foram muitos os relatos de médicos e enfermeiros que disseram que pessoas chegaram nos hospitais e, sabendo da gravidade da situação de saúde deles, eles pediam uma coisa em comum. E eles pediam: Deus, me dá pelo menos mais 1 hora com a minha mulher.
me dá pelo menos mais 1 hora com meu marido. Me dá mais 1 hora com os meus filhos. Por quê, querido? Porque não demos valor à vida. Porque não entendemos que a vida é curta. E que muitas vezes não falamos o que tínhamos que falar, porque achamos que amanhã podemos falar. Que não damos valor às pessoas que estão ao nosso lado, porque achamos que amanhã podemos dar valor. Mas a pandemia nos ensinou que a vida é curta, irmão. E que o amanhã só pertence ao Senhor. Então, se você tiver que adorar o Senhor, adore hoje. Se você tiver que entregar sua vida para Jesus, entregue hoje. Se você tiver que falar de Jesus para alguém, fale hoje. Se você tiver que chorar diante de Deus, chore hoje. Se tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrependa hoje, porque 2020 nos ensinou que a vida é curta. E que não sabemos o nosso dia de amanhã. E outra coisa que a pandemia nos ensinou é que a vida é um de repente. De repente Deus muda tudo. Estava me lembrando aqui, o Eric até falou isso comigo também, que hoje de manhã, eu ministrando, o Eric falou: pastor, Deus me trouxe à memória aqui o Réveillon do ano passado, o último dia do ano passado. E naquele dia, irmãos, nós estávamos em outra configuração aqui, que não estaremos esse ano. Mas naquela virada, eu me lembro que nós oramos aqui, e que muitas pessoas fizeram planos, fizeram projetos, e disseram: olha, esse ano eu vou ajudar mais, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor, esse ano eu vou visitar mais, esse ano eu vou abraçar mais. E aí, de repente, Deus mudou tudo. Porque Deus é Deus do de repente. Mas do mesmo jeito que Deus mudou 2020 de repente para uma situação desconfortável, eu tenho certeza que em 2021, de repente, Ele vai fazer você viver todos os seus sonhos. Porque Deus é Deus do de repente. Muitos homens de Deus viveram o de repente de Deus. De repente, a vida virou. De repente, as coisas aconteceram. De repente. Agora, de repente não tem a ver com ser rápido. De repente tem a ver com ser inesperado. Porque achamos que de repente é porque aconteceu rápido. Não, de repente é porque aconteceu sem que a gente esperasse. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que congregou comigo no início da igreja, da onde eu comecei na Sal, na época do Ipiranga. E ele falou assim: eu vi as fotos lá da igreja, pastor. Como que vocês, cresceram? E ele falou assim: foi rápido, né? Cresceu do nada. Eu falei: ó, cresceu do nada? Não, nós não é do nada. Nós estamos aqui há 7 anos, irmãos. Há 7 anos a gente acredita numa palavra. Há 7 anos nós acreditamos em um Deus. Há 7 anos nós entendemos um Jesus que é através de nós. Há 7 anos nós cremos nisso. Então, o de repente para ele pareceu que foi rápido, mas para nós porque para as pessoas não parecia possível. Então não tem a ver com ser rápido, tem a ver com ser inesperado. Então se prepare, porque em 2021 muita coisa vai acontecer na tua vida, e as pessoas vão dizer: como que isso aconteceu? Foi do nada. E você vai dizer: não, foi de repente. Foi de repente. Sabe uma coisa, irmão? O medo gerado no nosso coração, no rompimento de um ano difícil para um ano seguinte, eu sei que são datas, são calendários, mas são chaves que Deus vira. Tem muito a ver com não saber para onde estamos indo. Tem um ditado que diz que cego que guia cego não sabe para onde vai. Muitas vezes a sensação que a gente tem é: para onde eu estou indo? E essa incerteza no nosso coração faz com que a gente duvide muita coisa. Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito disso, para você sair daqui com uma certeza: que aconteça o que acontecer, que venha o que vier, nós somos conduzidos por Deus. O tema dessa mensagem é conduzidos por Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia então no livro de Êxodo.
no capítulo 14. E deixa o Senhor falar conosco aqui essa noite sobre a condução dele. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10. Diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás dele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Até aí. Esse texto nos revela a condução de Deus, conduzindo o povo que ele tinha tirado do Egito. O povo escravo do Egito há 430 anos, então agora Deus ouve o clamor do povo e Deus então promove a libertação do cativeiro do Egito e Deus tira eles de lá com mão forte. Então entenda uma coisa: do Egito, Deus tirou o povo com mão forte. Já da Babilônia, Deus disse: sai daí. Porque do Egito, Deus ouviu o clamor de um povo que precisava ser conduzido para uma terra. Já na Babilônia, o povo já estava adorando outros deuses. Então, Deus te tira do cativeiro da religião, te tira do cativeiro da escravidão, mas da religião é você que tem que sair. Deus tira o povo do Egito com mão forte. E Deus então começa a conduzir esse povo em direção à terra prometida de Deus. E aí esse texto então nos revela algumas chaves. A primeira chave que Deus nos revela nesse texto é que o mesmo Deus que te tira do Egito é o Deus que está te conduzindo no caminho. O mesmo Deus que te tira da escravidão é o mesmo Deus que te conduz no caminho. Deus não te abandona, Deus não te deixa. Deus muitas vezes não vai pelo caminho que você quer, mas no caminho que Ele escolheu, Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que tirou você do cativeiro é o Deus que está andando com você agora no deserto. E por que Deus então leva esse povo para o deserto? Porque no deserto Deus não quer te matar, Deus não te abandona no caminho, mas Deus nos ensina no caminho. Caminhar com Deus é caminhar aprendendo com Deus. Ser conduzido por Deus é pedagógico. Deus não te leva no deserto para você morrer, Deus te leva no deserto para você aprender. Por isso que tem gente clamando a Deus: me tira do deserto, e não sai daquele lugar porque você ainda não aprendeu. Então aprenda o mais rápido possível aquilo que Deus está dizendo, e logo você estará fora do deserto. O povo do Egito levou 40 anos caminhando no deserto, porque demorou para entender o que Deus estava ensinando. Já Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, Jesus só ficou 40 dias. E você aqui essa noite então, debaixo da palavra de Deus, você pode escolher: você quer ficar 40 anos no deserto ou 40 dias? Porque se você quiser ficar 40 dias, o Senhor diz: eu estou à sua disposição para você aprender. Se você aprender, a trajetória é mais rápida.
E Deus nos leva ao deserto, porque no deserto Ele começa a nos ensinar. E Ele nos ensina que primeiro nós temos que depender dEle. Irmão, se tem uma lição que a gente aprende no deserto, é que nós devemos depender de Deus. Nós estamos aprendendo a ser independentes de Deus e estamos colocando Deus para trabalhar para nós. Deus não trabalha para você, meu irmão. Deus não trabalha para mim. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E cada vez mais que você cresce espiritualmente, mais dependente dEle Deus quer que você seja. Porque dEle é a boa, perfeita, agradável vontade. Porque a vontade dEle é melhor do que a nossa. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então Deus te leva no caminho do deserto para te ensinar. Te ensinar a depender como? Te ensinar a depender do maná. O que era o maná? Quando o povo tinha fome, Deus mandava pão do céu. Deus levou o povo no deserto para ensinar o povo a depender dele quando eles tinham sede. Porque quando eles tinham sede, Deus dizia para Moisés: bate na rocha. E Moisés batia na rocha e saía a água da rocha e eles bebiam e matavam a sede. Deus ensinou eles a depender de Deus no deserto, quando à noite, que vinham as trevas, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los. Deus ensinou esse povo no deserto a depender dele. Quando eles andavam debaixo do sol ardente, Deus colocava uma nuvem sobre eles para conduzi-los no caminho. Porque Deus é assim. Porque Deus está aqui essa noite dizendo para você: se você entender o processo do caminho, se você depender de mim no processo do caminho, eu vou te ensinar que quando você tiver fome, eu sou o pão que caiu do céu. Que quando você tiver sede, eu sou a água viva, a água que flui de dentro de você. Que quando você tiver medo das trevas, eu sou a coluna de fogo que ilumina o teu caminho. E quando você estiver cansado, eu sou a nuvem do Espírito Santo que te conduz à terra prometida. Tudo isso para você depender dele. Nesse ano de 2020, Deus nos levou ao deserto para depender dele e também para confiar nele. Confiar no Deus que te prometeu. Deus pode todas as coisas, irmão? Sim ou não? Não. Como assim, pastor? Vai vir heresia? Não. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E se Deus prometeu para nós uma terra prometida celestial, Ele não vai voltar atrás. E eu preciso confiar nele. Mesmo que os meus dias sejam sofridos, mesmo que a dor venha, mesmo que a ausência de alguém doa, mesmo que o dinheiro não dê, eu preciso confiar e acreditar em quem me prometeu uma terra prometida na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que Abraão caminhou como um peregrino por essa terra, e quando ele estava na terra que Deus havia dito para ele ir, ele caminhava lá como um peregrino, porque ele ainda esperava a Jerusalém celestial. Entenda uma coisa: Deus vai te dar muitas coisas aqui nessa terra. Nenhum amém, Senhor. Nenhum amém, Senhor. 1 amém, 2 amém, amém. Deus vai te dar muita coisa nessa terra, mas todas essas coisas são passageiras. E Deus não se cansa de dar coisas a quem entendeu que não é dessa terra. Porque quem entendeu que não é dessa terra não se apega a nada. Quem entendeu que não é dessa terra usa tudo que Deus deu em favor do reino. Porque não tem crise em receber, porque não tem crise em dar, porque não tem crise em ser abençoado, porque é um abençoador. Deus ama quem recebe sem apego, porque aqui todas as coisas são passageiras, mas para quem vive debaixo da dependência de Deus, a Nova Jerusalém nos aguarda. Porque Deus quer que nós dependamos dele. Por isso, o povo que foi conduzido ao deserto foi tirado de lá por Deus, mas foi conduzido por Deus no deserto. Deus não os deixou sozinhos. E quando esse povo estava caminhando no deserto, durante um momento da caminhada, quando eles estavam se aproximando do litoral,
perto do Mar Vermelho, o povo hebreu percebeu que o exército de Faraó vinha atrás deles. Todo mundo sabe dessa história. O exército de Faraó estava vindo atrás deles, e eles chegaram numa situação onde eles estavam diante do Mar Vermelho. Não tinha para onde correr, porque dos lados era montanha, à frente tinha um mar. Não tinha para onde correr, eles não tinham saída. Eles estavam encurralados. Eu não sei você, mas eu nesse ano de 2020 eu me senti muitas vezes nessa situação. Muitas vezes eu me deparei com situações esse ano que a sensação que eu tinha é que para frente não tinha jeito de ir, dos lados era muito difícil, e atrás Satanás estava quase nos pegando. Só que aí, quando eles chegaram nesse lugar, vamos ver aqui o que o povo disse. Coloca para mim Êxodo 14, verso 11. Êxodo 14, verso 11. Olha o que o povo diz. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Entenda mais uma chave de Deus para você no final de 2020. Quem quer aqui ser conduzido por Deus? Então não reclama do processo. Vou falar de novo. Quem quer ser conduzido por Deus? Então não reclama do processo. Não murmura, não reclama. Entenda uma coisa, que por trás de muitas bênçãos derramadas, por trás de grandes homens que Deus levantou, sempre houve um ou muitos processos. Sempre houve um ou muitos processos. E Deus ainda continua trabalhando conosco com processos. Ele nos conduz, nos ensinando no caminho, um processo, uma caminhada processual. Foi assim na vida de José do Egito. Irmão, entenda uma coisa. José, quando tinha 17 anos, José teve um sonho de Deus. O menino estava sonhando os sonhos de Deus. Ele sonhou, e quando ele revelou o sonho daquilo que Deus estava prometendo para aquele menino, ali começou um processo na vida dele. A primeira coisa que aconteceu com José, quando ele disse aos irmãos que eles teriam que se inclinar a ele, que o pai e a mãe teriam que se inclinar a ele, José foi vendido como escravo. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Então entenda aqui uma coisa essa noite, querido. Muitas vezes quem vai nos entregar o primeiro processo da nossa caminhada são os nossos irmãos. São aqueles de perto. Muitas vezes são eles que nos empurram para o primeiro processo, o primeiro estágio. E o primeiro estágio nunca é muito agradável, porque os irmãos não entenderam aquilo que José já tinha entendido lá na frente. Entregaram José para ser vendido como escravo. Colocaram José num poço, e aí ele foi entregue como escravo. E José, vivendo como escravo, então vai para a casa de Potifar. Mas José não desistiu. José não parou no propósito, no primeiro processo do propósito. José então, como escravo, trabalhando na casa de Potifar, José então é colocado no segundo processo. O José agora está sendo acusado pela esposa de Potifar de assediá-la. A mulher que ele serviu com fidelidade até o fim, a casa que ele servia com fidelidade até o fim, agora a mulher de Potifar o acusa mesmo sem ele ter feito nada. E ele agora então vai para a prisão. O terceiro processo. E José desistiu? Não, porque José sabia da promessa de Deus. José ficou 2 anos preso. E quando ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, 2 anos depois, José então agora sai da prisão para viver o sonho de Deus que ele teve com 17, só que agora José já tinha 30 anos. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Se você quer ser conduzido por Deus, não reclame dos processos, porque tem coisa que Deus te prometeu aqui hoje, ou te prometeu semana passada, que talvez leve 10, 15, 20 anos para se cumprir, porque nesses 10, 15, 20 anos, Deus precisa moldar o teu caráter e te preparar para viver o grandioso sonho dele para você.
Está sofrendo, irmão? Está difícil? Tem dia que parece que não vai dar certo? Glorifica a Deus porque é o processo. Tem dia que parece que você não vai aguentar mais, mas se você tem uma promessa, glorifica a Deus porque é um processo. Porque quem reclama, quem murmura, não vive o milagre de Deus. Entenda uma coisa: murmuradores abortam milagres. Vou falar de novo. Murmuradores abortam milagres. Quem murmura demais não espera para ver o milagre acontecer. Foi assim com a mulher sunamita. A mulher sunamita foi agraciada com uma profecia de Deus e ela teve um filho sem poder ter. Só que chegou o dia em que essa mulher viu o filho chegar em casa com uma dor de cabeça e ela viu esse menino falecer, morreu no colo dela. Essa mulher então deixa o menino, deitou ele na cama de Eliseu e disse ao marido: eu vou até Eliseu. E quando essa mulher saiu na rua, alguém perguntou para ela: por que você vai até Eliseu agora? Hoje não é sábado, tá tudo bem com você? Ela estava com o menino morto em casa. Sabe o que ela disse? Vai tudo muito bem. Sabe o que você tem que fazer nesse início de ano agora, nesse final de ano? Você sabe que você sofreu, você sabe que você perdeu emprego às vezes, você perdeu pessoas queridas, duvidaram da tua fé, duvidaram do teu Deus. Quando perguntarem para você como você está, mesmo que você esteja desmanchando de dor, diga: vai tudo bem, porque eu sei a quem eu sirvo. Vai tudo bem, porque eu estou caminhando no caminho do meu Senhor. Vai tudo bem. Não murmura, não reclama, porque se você não reclamar, você não vai abortar o milagre de Deus. Porque lá na frente, essa mulher viu o filho ressuscitar. E sabe por que o filho ressuscitou? Porque quando ela chegou diante de Eliseu, ela falou assim: eu não pedi esse menino, foi você que disse que o Senhor me deu. E se o Senhor me deu agora, então agora é o Senhor que tem que resolver. E ela entregou para Deus aquilo que era de Deus, e Deus devolveu para ela, porque ela não murmurou. Entrega para Deus, irmão, o que é de Deus, e não reclama. Deixa que Ele faz, e Ele fará. Não murmura. Não faça igual o povo do Egito. Os murmuradores vão parar no meio do caminho. Eu conheço gente demais que para no meio do processo, irmão. Porque tudo é reclamação. Tudo vira motivo de reclamação. Tudo é difícil. Se a igreja fica pequena, aquela igreja não cresce. Se a igreja cresce, agora ficou grande demais para mim. Se alguém serve num ministério e você não, você fala assim: esse aí, se fosse eu no lugar dele, serviria melhor. A família nunca é boa. Se não casa, reclama que não casa. Se casa, reclama do marido porque casou. Murmura demais. Quem murmura, aborta milagre. Quando te perguntarem: como que vai? No Senhor, diga: vai tudo bem. Vai tudo bem. Tem uma irmã aqui da igreja. Irmão, é muito forte. Eu não vou contar detalhes aqui, eu não quero expor a irmã, mas a gente tem acompanhado ela. Está vivendo uma situação muito difícil. Muito difícil. E ela sempre chora muito e fala com a gente. Mas ela tem uma coisa muito de Deus. Ela fala, ela chora, ela sofre. Mas sempre quando a gente encerra a conversa com ela, ela sempre olha bem nos nossos olhos, meu e da pastora, e ela diz assim: mas o meu Deus sabe de todas as coisas. Eu queria dizer para essa irmã, eu acho que ela está aqui hoje, que o Senhor está te dizendo que porque você nunca murmurou contra Ele, você vai viver o milagre dele. Você vai viver. Essa pessoa sabe quem é. Talvez serviu para você também. Não murmura. Não murmura. Hoje, aquilo que é desconfortável, as suas lágrimas, só faz parte do processo. Só faz parte do processo. Quando esse povo estava de frente ao mar,
Põe para mim Êxodo 14, verso 13. Vamos ver mais uma chave ali. Êxodo 14, verso 13. Eu queria pedir, se possível, aos irmãos movimentar pouco durante a palavra, se der, tá? Só se estiver muito desconfortável mesmo, precisar, tá? Se puder. Êxodo 14, verso 13. Olha só. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? A guerra apertou mais, a guerra ficou mais tensa, ficou mais pressão, mas Deus deu para eles uma palavra: porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Você está em 2020 e você pode dizer para mim: e o coronavírus, pastor? Mas você tem uma palavra. E o desemprego, pastor? Mas você tem uma palavra. Mas e a minha família, pastor? Mas você tem uma palavra. A guerra aumenta, mas o Senhor te deu uma palavra, e é o que te sustenta. A guerra, a pressão aumentou. Eles chegaram até eles, e o Senhor usa a boca de Moisés para dizer: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Deus quer deixar uma palavra para alguém aqui. O sofrimento que você viveu em 2020, eu te dou a minha palavra: você nunca mais vai viver. É pressão. Sabe, querido, é por isso que o diabo nos odeia tanto. Porque você não anda vazio, você anda cheio de uma palavra. Por isso que ele te odeia tanto. Porque o vaso é de barro, mas é cheio da glória. Porque o vaso é de barro, mas é cheio de uma palavra. Porque a vida é frágil, mas Deus deu uma palavra. Porque a tua fragilidade afronta o Senhor. Porque você não vive pelo que você é, você vive por causa de uma palavra. Você está vivo hoje aqui por causa de uma palavra. Você está vivo aqui hoje por causa de uma palavra. Uma palavra que diz que não acabou. Uma palavra que diz: não acabou. A pressão está grande, parece que não tem para onde ir. Pois eu digo para você, isso que está te oprimindo aqui hoje, nunca mais você voltará a ver, se você crer. O que te pressionou em 2020, quase acabou com a sua vida, se você crê em mim, hoje eu te dou uma palavra: você não viverá isso mais. Não viverá isso mais. Então creia no que o Senhor está dizendo. A pressão é enorme, mas você tem uma palavra. E o povo então, quando está ali naquele apavoro ali, e aquela loucura, você imagina aquele tanto de gente, e o exército vindo, e não tinha para onde correr. Moisés liberou essa palavra, mas é engraçado que a lógica das coisas humanas com Deus não é exatamente como Deus é. Porque a lógica seria o quê? Deus tirou o povo do Egito, sim ou não? Quem está comigo aqui? Deus tirou o povo do Egito. Deus tira o povo começa a caminhar, e Deus começa a cuidar do povo, e Deus dá comida, dá água, protege, dá direção, e Deus está sendo protegido. De repente o exército vem atrás, o povo chega correndo no lugar onde não tem para onde correr, só tem o mar na frente. O que seria a lógica humana se Deus está com esse povo? Chegou diante do mar, era o mar abrir e o povo passar, sim ou não? É a lógica ou não é? Eu estou com o Senhor que me tirou, o Senhor disse para mim vir, Ele me apontou a direção. Eu cheguei diante desse mar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então se tem alguém atrás de mim, Ele me prometeu aquela terra, então eu cheguei, o mar abriu. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Quando o povo chega no mar, Deus vira para Moisés e fala para ele: Moisés, cadê o teu cajado?
quando o povo chegou no ápice da perseguição, Deus pede algo para Moisés. Entenda uma coisa aqui essa noite: a entrega é o que te habilita para a próxima fase. Só essa parte aqui, entendeu? A entrega é o que te habilita para a próxima fase. Todos os grandes feitos de Deus sempre teve uma entrega antes. Deus pediu para Moisés: cadê o teu cajado? Deus pediu algo para Moisés no meio da pressão. Então entenda uma coisa: no meio da pressão que nós estamos vivendo, talvez você está esperando o mar abrir para você se safar, e Deus vai virar para você e falar assim: eu preciso que você me dê algo, eu preciso que você entregue, eu preciso da sua entrega, eu preciso que você entregue. Quando Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da fé, Abraão só foi eleito no céu, verdadeiramente concretizado na terra a eleição do céu, quando Abraão entregou quem? O filho da promessa. Quando Abraão entregou Isaac, ali a Bíblia diz que ele viu Jesus. Porque foi na entrega de Abraão que habilitou Abraão a ser o pai da fé e a ser pai de multidões. Foi na entrega de Isaac, foi quando ele entregou Isaac que Deus disse: pronto, você entregou, então na sua entrega agora eu te habilito. O que o Senhor está pedindo para você entregar no final de 2020? O que o Senhor está dizendo? Entrega isso para mim, entrega para mim como rendição, e eu te habilito a passar desse mar. O que o Senhor está te pedindo? E você está com tanto medo de entregar, que você tomou posse. O Moisés não disse: esse cajado é meu, Senhor. Não, ele pegou o cajado e falou: está aqui. Abraão não abraçou Isaac e falou: Deus, eu só tenho esse menino, foi a única coisa que o Senhor me deu na velhice, o Senhor prometeu. Entenda uma coisa, querido: aquilo que Deus te entregou como promessa ainda continua sendo dele, mesmo que você tenha que devolver, ele ainda é o Senhor da nossa vida. Porque até o que ele te entregou como promessa não é seu, é dele. Então Abraão entregou Isaac. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que o marido tinha duas esposas, a Penina e a Ana. Penina tinha filhos e a Ana não. E todo ano Ana ia e se derramava diante de Deus e não tinha filhos, até que um dia Ana entendeu. E Ana mudou a oração. Antes ela pedia: Senhor, me dá. Senhor, me dá o filho. Senhor, me dá um filho. Ana só queria receber. O dia que Ana mudou a oração, ela disse: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus habilitou Ana a sair da esterilidade para ser mãe do maior profeta do Antigo Testamento. Foi o dia que ela entregou, não foi o dia que ela recebeu. Entenda uma coisa: Deus te prova não é quando Ele te dá, Deus te prova é quando Ele pede de volta. Só meia dúzia que entendeu. Deus é Deus de bondade. Deus sempre vai nos dar muitas coisas, mas Deus não te prova quando Ele te dá, Deus te prova quando Ele pede de volta. Para Pedro, Ele deu uma grande pesca, mas Ele não provou Pedro na grande pesca. Ele provou Pedro quando Ele pediu os peixes deixar de lado e seguir Ele. Ele falou: Pedro, eu te dei os peixes, você tem coragem de devolver? Eu te dei uma grande peça, você tem coragem de devolver? E quando Pedro disse: eu tenho, Senhor, ele falou: então hoje eu te faço pescador de homens. Eu mudo você de nível. Eu mudo você de nível. Sabe, querido, em 2021 vai acontecer muita coisa na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: ó, o que é isso? E você vai falar assim: não olha para isso, olha para a minha entrega. A tua vida melhorou? Melhorou, mas não olha para isso, olha para a minha entrega. O teu casamento restaurou agora? Não olha para agora, olha para a minha entrega. O ministério cresceu, mas não olha para esse momento, olha para a nossa entrega, olha para a entrega. Deus habilita aqueles que entregam ao Senhor. No ápice da perseguição, no ápice da aflição, tenha certeza que Deus para tudo
e te pede algo. Porque se o teu coração for um coração de entrega, querido, você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Jesus estava diante de uma multidão faminta, e não tinha alimento para eles. Então os discípulos falaram para Jesus, assim: Jesus, dispensa a multidão, dispensa essa multidão, nós não temos nada para dar. E Jesus virou para eles e falou assim: dá vocês de comer a ele. E aí um deles, Filipe, falou: mas nós temos só 200 denários aqui, não dá. Só que no meio dessa multidão teve um menino que saiu de casa cedo, que levou o lanche para ele. Eu vou seguir Jesus, eu sei que é o dia inteiro, esse Jesus prega, demora, vai dar fome, eu vou levar para mim. Só que quando ele viu que tinha uma multidão, e que essa multidão precisava ser alimentada, esse menino entregou o que ele tinha. E porque ele entregou o que ele tinha, Jesus pegou aquela entrega que parecia insignificante, Jesus deu graças, repartiu e alimentou 15.000 pessoas. Talvez o que você vai entregar para Deus é tão insignificante aos olhos humanos e das pessoas, mas é o suficiente para Deus multiplicar isso na sua vida, e todos aqueles que estão ao seu redor e muito mais vão se alimentar da sua entrega, porque você soube entregar. A entrega te habilita a passar de fase. Amém. E para a gente concluir, se o louvor quiser subir, para a gente concluir, coloca para mim Êxodo capítulo 14, verso 17. Olha o que diz. E eis, isso é o Senhor Deus falando, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Sabe o que Deus estava falando aqui? Deus estava falando assim: eu vou tornar a luta maior ainda, eu vou endurecer o coração dos egípcios, eu vou endurecer o coração deles para que eles venham com mais sede atrás de vocês. Então deixa eu dizer uma coisa para você: 2020 a coisa foi ruim, não foi porque Satanás entrou em 2020, foi porque o Senhor disse: eu vou endurecer a luta em 2020. Sabe por quê? Porque quando Deus endurece a luta, Deus está aumentando a glória dele no teu testemunho. Ele disse: eu endurecerei e eu serei glorificado em Faraó. Então receba essa palavra para o final de 2020, nesse último domingo. Tudo que você viveu em 2020 foi o Senhor que endureceu a batalha, porque nessa luta o nome do Senhor será glorificado no teu testemunho. O testemunho que Deus está levantando nesse lugar, querido. É Deus aumentando, Sônia, o testemunho, Sônia. Deus está aumentando o testemunho, Sônia. Deus está aí aumentando o testemunho, Sônia. Foi o Senhor. 2020 foi o ano da pressão, mas 2021 vai ser o ano do testemunho. 2020 é o ano da pressão, 2021 é o ano do testemunho. Quem recebe faz barulho para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, se for para aplaudir, Ele aplaude com mais força. Ele está aumentando o teu testemunho, está aumentando o teu testemunho. Louvado seja Deus por isso. Entenda uma coisa aqui, nem todos choram para morrer, mas todos choram para nascer. 2020 foi um ano que muita gente chorou, mas nós choramos porque nós estamos nascendo de novo. E tem mais uma coisa: todo recém-nascido, ele tem uma característica: ele não tem passado, ele só tem futuro. 2020 nós choramos porque em 2021 nós vamos nascer, e as coisas passadas ficarão para trás,
porque nós temos um alvo para ser alcançado, chamado Cristo Jesus, e Deus apaga o teu passado e os teus pecados para dizer: o choro fez você nascer de novo, então agora você tem um futuro em mim. E recebe essa palavra de Deus no teu coração, querido. 2020 não foi perdido. 2020 Deus nos colocou debaixo das asas dele. Deus nos trouxe de volta para ser gerados nele. E aprendemos a não murmurar, a sermos conduzidos. Aprendemos a suportar a pressão. E aprendemos que em 2020 nós fomos muito pressionados, porque Deus permitiu. Porque em 2021 será grande o testemunho daqueles que Deus levantou, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma terra prometida, irmão. Não esqueça disso. Enquanto os filhos de Deus andarem nessa terra, tem uma terra que clama, uma terra que nos chama. E eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar, e nós vamos adorar a Deus agora mais um pouco. Mas eu queria que você adorasse como alguém que entendeu, alguém que sabe que é conduzido pelo Senhor e que Ele não te desampara, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
esperar amanhã para sentir a presença de Deus. Pode ser hoje. Pode ser agora. O que Deus está dizendo para nós é isso. A terra chama. A terra clama. Mais uma vez. Mais uma vez. Seja abençoado. Receba essa palavra no teu coração. Receba o que Deus fez aqui. Nós estamos no final de 2020, mas nós estamos no começo de um novo de Deus. O novo normal que o mundo está dizendo, para nós vai ser o novo sobrenatural. O nosso é novo sobrenatural. 2021, se prepare, porque 2020 Deus gerou. Em 2021 vai nascer aquilo que o céu gerou. No nome de Jesus. Erga suas mãos. Entra nesse lugar de bênção, onde o amor de Deus, que é Pai, se revelou na graça do Filho Jesus, para que hoje tivéssemos esse momento de comunhão, mas também de consolo, porque somos um na unidade do Espírito Santo. Eu declaro sobre a vida de cada um agora, que Tuiutaba agora, a hora que você sair daqui, será inundada por inúmeros pastores levantados por Deus, por inúmeros profetas levantados pelo Senhor, e essa cidade será cheia da glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quinta-feira temos o culto da virada às 20 horas. Se você quiser participar conosco, nós vamos liberar uma palavra aqui para 2021. Nós estaremos aqui das 20 às 21h30 em nome de Jesus. Sejam abençoados. Aleluia.